Evangelho de João, capítulo 2, versículo 3. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Todos nós lembramos essa passagem, né, que era das bodas de Caná, na Galileia, que Jesus e os seus discípulos foram convidados, a mãe dele já estava nas bodas, de acordo com o que a gente lê aqui desde o começo do capítulo. Mas ela falou para Jesus: não tem vinho. E o que era o vinho? Representava a alegria da festa. O vinho, sem o vinho, não tinha alegria. O vinho era essencial para a festa. Nós sabemos tudo o que aconteceu depois, que o Senhor transformou a água em vinho, fazendo com que a alegria não fosse embora da festa. E no versículo 5, Maria exorta aos empregados. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Ela exorta a todos para que fiquem atentos àquilo que o Senhor ordenar. Amém? Porque quando você obedece ao Senhor, o resultado é bênção pura, assim como foi o vinho puro, o vinho melhor da festa. Como disse o mestre da cerimônia lá, que ele falou, chamou até o anfitrião da festa, falou: mas todos servem o vinho bom no começo e no final servem o ruim, você vem servir o melhor agora? Então, irmãos, que possamos estar atentos aos mandamentos do Senhor, atentos às instruções do Senhor. Porque se assim nós fizermos, nunca vai faltar alegria na nossa casa. Nunca vai faltar alegria na nossa vida. Nunca vai faltar quando obedecermos a voz do Senhor. Mas quantos ali creram no Senhor depois dessa primeira manifestação de poder dele? Quantos? A palavra não revela, mas eu creio que a maioria nem sequer tomou conhecimento de quem fez aquele vinho, de quem transformou aquela água em vinho. As pessoas não sabiam que aquele vinho tinha sido água antes. As pessoas não sabiam. Só os empregados e o Senhor. E os discípulos também. Ninguém sabia. Irmãos, o Senhor hoje, agora, está operando maravilhas na nossa vida. O Senhor hoje está abençoando aos nossos queridos também, aos nossos familiares, mesmo a nossa igreja também. O Senhor hoje, agora, está transformando a nossa situação, mudando a nossa visão, nos abençoando, nos curando e abrindo o nosso entendimento. Muitos ali usufruíram da bênção do vinho. Mas quem que foi que transformou? A maioria não teve nem o menor conhecimento disso. Menor conhecimento. Mas depois está escrito que os seus discípulos creram. No versículo 11 está escrito assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. É curioso isso também, né, irmãos? Porque está escrito aqui que foi depois que ele manifestou o seu poder que os discípulos creram. Mas como assim? Se eles estavam seguindo ele, se eram discípulos, como é que creram só depois do milagre? Como é que eles creram só depois dessa manifestação de poder? Será que antes disso eles não acreditavam nele? Ou será que eles tinham um entendimento diferente de que as palavras do Senhor eram suficientes para trazer alegria para eles? Nós
não precisamos de mais nada. O Senhor está conosco. Basta apenas estar na presença do Senhor. A presença do Senhor me basta. Mas Ele fez milagre. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí eles creram no poder dEle. Mas, e para nós? Será que precisa a manifestação de um milagre, de uma maravilha, para nós crermos? Ou basta a presença dEle? Mas nosso foco hoje, irmãos, não é esse não. Vamos lá. E depois desse milagre, Jesus foi operando outras maravilhas, outros milagres, curou o filho do oficial, que nem tinha fé. Jesus até falou, se você não vê o milagre, você não vai ter fé. Né? Mas mesmo assim, mesmo sem ter fé, aquele oficial obedeceu ao Senhor. O Senhor falou, vai, o teu filho está curado. Aí falou, ele acreditou assim, não sei se meio duvidoso, falou, mas o Senhor não vai fazer nada? Não, vai, o teu filho está curado. Tá bom, Senhor, então eu vou. E aí ele acreditou. Ele viu o filho curado, perguntou que hora que tinha acontecido, aí que ele juntou as coisas, e disso aí foram salvos ele e a família, que todos creram. E Jesus foi curando o enfermo do tanque de Betesda, que vivia culpando os outros, fez o milagre da pesca maravilhosa, ia fazendo, manifestando o seu poder, libertou o endemoniado na sinagoga, e com isso, irmãos, o que acontecia? Ele ia manifestando o poder. O que acontecia? As pessoas iam se juntando cada vez mais perto dele. Olha, aquele lá está fazendo as coisas. Né? Que nem às vezes você vê um ídolo por aí passando pela rua. Olha aquele lá, olha o Neymar lá. Está com a coluna ruim, mas tá bom. Mas vamos lá junto dele. Ó, Jesus está ali, está fazendo as coisas, está fazendo milagre. Eu ouvi falar que ele curou aquele outro lá, que ele abriu a mão mirrada. Jesus fez maravilhas, transformou água em vinho. Vamos seguir ele, vamos lá. E foi se juntando cada vez mais a multidão, e a multidão, e a multidão, chegando perto dele. E vamos lá em Lucas 12:1. Vamos ler apenas a primeira parte do versículo, Lucas 12:1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Muitos milhares de pessoas. Tem ideia do que é isso, irmãos? O que essas pessoas queriam? O que elas estavam buscando? Buscando sinais, buscando maravilhas, buscando libertação, buscando ver transformações, buscando prosperidade. Eles queriam ver Jesus agindo. E alguns queriam também confrontar o Senhor com os mandamentos de Moisés. Muitos queriam confrontar com aquela questão do sábado. Eles ficavam observando ele, observando os discípulos. Seus discípulos não lavam as mãos antes das refeições? A religiosidade estava ali, junto da multidão. Estavam todos ali. Mas os dias se passavam, e fica uma pergunta: aonde Jesus descansava? Onde que Jesus descansava? Volta algumas páginas, vamos Lucas 9:58. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A multidão estava ali cercando o Senhor. A multidão seguia ao Senhor, estava querendo se servir do Senhor. Quantos
ofereceram um lugar para o Senhor ficar. Senhor, me abençoa aqui. Eu vou tocar no Senhor, eu vou tocar nele, que a mulher falou do fluxo de sangue. Vou tocar no Senhor e serei curada. Fui buscar bênção. Senhor, meu filho está doente. Todos foram pedindo ao Senhor, somente pedindo. Mas quantos ofereceram um abrigo para ele, um lugar para ele descansar? Vocês veem na passagem também tem do barco, que a multidão estava grande, falaram, vamos para o outro lado do barco. Ele dormiu no barco, porque não tinha onde descansar. O Senhor não tinha como descansar. As pessoas queriam desfrutar da bênção, queriam as bênçãos do Senhor. Muitos, que nem na transformação da água em vinho, desfrutaram do vinho, usaram o vinho, não sabiam nem de onde tinha vindo o vinho, não agradeceram nada. Muitos querem desfrutar das bênçãos do Senhor, mas quantos querem agradecer? Muitos querem ser servidos pelo Senhor, mas quantos querem servir ao Senhor? Você quer servir ao Senhor? Nós aqui queremos, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor agora. Segundo o livro dos Reis 4:8, diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. A sunamita, ela entendeu que o homem de Deus tinha que estar sempre na casa dela. Ela queria ele próximo. Irmãos, ela era uma mulher rica. Ela precisava de alguma coisa? De acordo com a palavra, fala, uma rica. Mas ela queria que o homem de Deus estivesse sempre com ela. Tem umas versões que falam aqui no versículo 10, façamos depois um pequeno quarto junto ao muro, que diz que é obra de pedreiro. É engraçado ficar isso enfatizado, obra de pedreiro. Quer dizer, uma coisa alicerçada, uma coisa fixa, definitiva. Não é um barraquinho para depois desmontar, ele foi embora, vamos desmontar a barraca. Não, queria fazer uma morada fixa para o homem de Deus. Por quê? Em cima da casa, sobre a casa, essa versão fala no muro, mas era sobre a laje, sobre a casa mesmo. Fazer um quartinho em cima, com uma cama para ele repousar, uma mesa, para que pudesse também participar de alimentação, uma cadeira. Para que uma cadeira? Para ele se assentar e reinar. Arrumou um lugar para o homem de Deus, uma lâmpada para que ele pudesse iluminar também. Aí fica aquele paralelo, né? O quarto tinha sido construído num lugar que ele pudesse ver a casa, guardar a casa. O quarto foi construído para ser a morada fixa do homem de Deus. E qual o interesse da mulher? Nenhum. Porque era um homem de Deus. Simplesmente porque ele era um homem de Deus. Fazer para o homem de Deus. E nós? O que nós fazemos para o Senhor? O que nós construímos dentro de nós para abrigar ao Senhor? Você tem um lugar no seu coração que o Senhor Jesus possa fazer morada, onde Ele possa descansar, onde Ele possa participar da ceia com você, onde Ele possa se assentar
e reinar, onde Ele possa te guardar, te iluminar, te guardar. Você tem esse lugar? Ou será que o Senhor Jesus, para você, é que nem era para a multidão? Uma fonte de bênçãos, que Ele me abençoando, depois eu vou embora para casa. Jesus me abençoou, eu estou curado, estou livre, sou próspero. Agora eu vou embora. Faça um lugar no seu coração. Dê guarida ao Senhor. Ofereça o melhor aposento para que Ele possa habitar em você. Ofereça a melhor parte da sua casa para Ele. Aqui é o lugar do Senhor, no centro de tudo. Aqui é o lugar do Senhor, onde Ele possa ver tudo o que acontece comigo, onde Ele possa saber tudo o que eu penso, onde Ele possa cuidar de todas as situações, onde Ele possa me vigiar e me guardar. Vigiar por quê? Porque a nossa carne é fraca, que nós temos muitas tentações, as setas do inimigo estão, os dardos inflamados do inimigo, estão frequentemente nos atingindo, querendo nos atingir. Frequentemente. E quando o Senhor está no centro, Ele nos guarda e Ele nos livra. Faça um lugar no seu coração. Deixa Jesus entrar no seu coração. Deixa Ele fazer morada em você. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Aí vai chegar o dia que Ele vai falar assim, que nem o Eliseu falou para o Geazi, no versículo 13, vai. 2 Reis 4:13. Ele pediu para o Geazi chamar a mulher, e ela foi, estava diante dele, e ele disse assim, porque ele dissera, diz-lhe, só a primeira parte, irmãos, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que há de se fazer por ti? Jesus vai perguntar, o que eu posso fazer por você? Você está cuidando bem da minha casa? Você está me agradando? Você está fazendo com que eu me sinta à vontade com você? O que eu posso fazer por você? Aí a nossa resposta vai ser assim. Nós, que já temos todas as coisas, nós temos tudo. Porque quem tem Jesus não precisa de mais nada. Aí você vai dizer assim para Ele, eu não preciso de nada, Senhor. Eu já tenho o Senhor. Não preciso de mais nada. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar uma coisa inédita. Uma coisa que você nem sequer pensou em pedir. Nem sequer imaginou que poderia acontecer com você. Ele vai te dar uma bênção tão grande que você vai ficar cada vez mais e mais embasbacado. Cara, eu não sabia que Deus podia fazer isso por mim. Será que nós podemos chegar a agradar ao Senhor até chegar a esse tempo? De Ele perguntar para você, o que você quer de mim? Você já tem me agradado tanto? Você já tem me servido tanto? O que você quer de mim? Que possamos nós, irmãos, construir uma morada para o Senhor no nosso coração. Mas não uma morada temporária, não uma morada improvisada, mas construir uma obra de pedreiro. Que Ele esteja no centro da nossa vida, sobre a nossa vida, cuidando de nós, e nós agradando a Ele. E vai chegar o dia, irmãos, Ele vai perguntar, o que você quer que eu faça por você? Amém?